Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Minha História, Minha Música, integrando o ser que sou. E neste episódio 9, a gente segue no bloco 2 da travessia, olhando para as estratégias que nos protegeram. A música que nos acompanha agora é Aceita Que Dói Menos, a faixa número 6 do álbum Travessia do Amor, a Origem. Vamos juntos! Minha história, minha música, integrando o ser que sou. E antes da gente entrar na música propriamente dita, é importante lembrar o foco deste bloco. Aqui todas as canções continuam falando da dor da criança. O que vai mudar é o recorte da escuta. Então, neste bloco, a gente olha principalmente para o que a criança precisou fazer para sobreviver emocionalmente. Em Aceita Que Dói Menos, essa estratégia aparece de forma muito clara: agradar para não perder o amor. E agora, te convido a escutarmos aí a primeira estrofe da música. Desde muito pequena, a criança triste me encontrou e nunca mais me quis só. Eu quis chorar, eu quis fugir da dor da rejeição. Passei a ser aquilo que as pessoas esperavam de mim. Precisava agradar pra sentir-me amada. Quando a música começa dizendo que desde muito pequena a criança triste me encontrou, ela já aponta para algo bem importante. Essa tristeza não é episódica, ela vira companhia. Isso nos ajuda a compreender que em algum momento da infância, sentir passou a doer mais do que essa criança conseguia suportar sozinha. E aqui é fundamental lembrar que a criança ainda não tem recursos psíquicos para elaborar emoções intensas. Ela depende do adulto para nomear, depende do adulto para acolher, para organizar aquilo que ela sente. Então, quando esse suporte falha, seja por ausência, ou exigência excessiva, ou invalidação emocional, ou imprevisibilidade, a criança não deixa de sentir, mas ela aprende a conter. E conter não é elaborar, conter é segurar para não desmoronar. E é nesse ponto que muitas crianças fazem uma leitura silenciosa da realidade, do tipo: expressar o que eu sinto não é seguro. Reagir pode piorar. Aceitar talvez doa menos do que enfrentar. Quando você é convidado ou convidada a refletir se em algum momento da infância aceitar a situação pareceu mais seguro do que reagir ou expressar o que se sentia. E perguntas desse tipo você vai encontrar lá no e-book. Você já teve acesso a ele? E aí as perguntas vão direcionando exatamente para que você possa visitar, esses momentos lá atrás na sua história. E aqui não é porque a criança concordava com o que vivia, mas porque aguentar parecia ser a única opção possível. Então, quando a música fala em passei a ser aquilo que as pessoas esperavam de mim, ela não está descrevendo uma escolha consciente, mas um ajuste psíquico de sobrevivência. A criança percebe que para continuar sendo amada, ou pelo menos não rejeitada, ela precisa se adaptar. E aqui é importante esclarecer: para a criança, ser amada é continuar pertencendo, é não ser abandonada emocionalmente, é não perder o lugar no vínculo. Então, por isso, agradar passa a ser uma estratégia. Não é falsidade, é proteção. E também não é fraqueza. É como se fosse uma inteligência emocional precoce de um ambiente que não sustenta o sentir. E com o tempo, essa contenção emocional ela vai se organizando como um padrão de funcionamento interno emocional. A criança ela aprende a seguir em frente, engolindo o choro, suportando, funcionando dessa forma. E aquilo que não pôde ser sentido vai ficando guardado aonde? No corpo, muitas vezes dificultando na vida adulta o acesso ao próprio mundo emocional. É por isso que outra pergunta do e-book faz tanto sentido aqui. Uma delas, do tipo: hoje ainda percebo dificuldade em acessar o que sinto? Porque aquilo que um dia precisou ser contido para sobreviver pode mais tarde aparecer como anestesia emocional, como uma confusão afetiva, como uma dificuldade em nomear emoções. Então essa primeira estrofe, ela não fala apenas de tristeza, ela fala da forma como a criança aprende a amar e ser amada. Então não é a partir da espontaneidade aqui, é a partir da adaptação.
não da expressão, mas da contenção, não do acolhimento, mas de como da resistência. E é exatamente esse funcionamento que começa a ser investigado nos exercícios do e-book. Não para julgar a criança que precisou de proteger assim, nem os pais, nem as situações, nem quem estava cuidando, mas para reconhecer com honestidade como que esse amor foi aprendido e como que ele ainda pode estar operando hoje. Quando aceitar e conter se tornam a única saída, algo dentro da criança precisa encontrar outro caminho. E a música segue mostrando esse movimento. Vamos escutar aí a próxima estrofe? Até que decidi virar o jogo e a tristeza tornou-se raiva, não mais me importava em agradar. Fui ao extremo pra não me anular, quis mudar meu passado e por que não dizer minha história? Nessa segunda estrofe, a música marca um ponto de virada muito bacana, quando diz: até que decidi virar o jogo. E a tristeza tornou-se raiva. Não mais me importava em agradar. Esse trecho ele nos mostra claramente uma mudança de estratégia. Aquela criança que na primeira estrofe aprendeu a agradar para ser amada, agora já não consegue mais sustentar essa contenção. E normalmente se manifesta na fase da adolescência. A tristeza que foi engolida por tanto tempo começa a se transformar em raiva. E esse movimento costuma acontecer com muita frequência, como eu coloquei, nessa transição para a adolescência. Então, até então, a criança cede, se adapta, ela suporta, mas chega um momento em que esse funcionamento ele começa a sufocar. E a música traduz isso quando diz: fui ao extremo para não me anular. É como se o psiquismo dissesse: continuar agradando significa desaparecer. Então a raiva nesse contexto ela não surge como um ataque gratuito, ela surge como uma tentativa de preservação do eu. Quando a música afirma não mais me importava em agradar, ela não está falando de indiferença, mas de um limite que chega tarde, um limite que não pôde ser construído antes porque havia o medo de perder o amor. É por isso que para muitas pessoas a adolescência se torna um período tão conturbado. Esse conflito ele não nasce ali, ele vem sendo acumulado desde a infância. A contenção emocional funciona como um painel de pressão. Quanto mais tempo se segura, mais intensa pode ser a explosão quando finalmente encontra saída. Como um painel de pressão. Então, quando a letra diz: quis mudar meu passado e por que não dizer minha história, ela mostra um outro ponto importantíssimo. Ainda não se trata de integração, mas de reação. A pessoa tenta apagar, reescrever, ou ela tenta negar aquilo que viveu, porque ainda não consegue sustentar emocionalmente essa história dentro de si. E é um movimento compreensível, mas que carrega muito conflito interno. E essa estrofe nos ajuda a entender que a raiva pode ser, muitas vezes, uma fase de transição. Um momento em que a criança agora, em outro tempo da vida, tenta deixar de se anular, mas ainda não encontrou uma forma mais integrada de lidar com a própria dor. E é exatamente por isso que os exercícios do e-book convidam você a refletir se em algum momento da sua história a raiva apareceu como resposta a uma contenção emocional excessiva. Não para julgar esse movimento, mas para reconhecer o que essa raiva tentou proteger quando agradar já não era mais possível. E entendendo esse movimento de ruptura, a música agora vai apresentar uma outra tentativa de lidar com a dor. Vamos escutar o refrão? Você já foi feliz, basta recordar. Escreva outra carta, se acaso precisar. Uma coisa eu garanto, vai ficar tudo bem. Errando ou acertando, permita-se ir além. Esse trecho soa como uma voz de sustentação emocional. Ele pode ser lido como um adulta falando com a própria criança. Pode ser alguém que ofereceu acolhimento em algum momento, ou pode ser também um recurso interno que começa a se formar mais tarde, quando já existe um pouco mais de sustentação psíquica. Quando a letra diz errando ou acertando, permita-se ir além, ela toca num ponto muito sensível dessa história. Aqui o erro deixa de ser vivido como ameaça. Pela primeira vez aparece a possibilidade de existir, de seguir e de tentar, mesmo sem corresponder perfeitamente.
E isso rompe com a lógica do amor condicionado, tão presente nas experiências infantis, e que a criança ela sente que precisa se adaptar para não perder o amor, o vínculo. E é importante ampliar esse olhar. O perfeccionismo que pode surgir a partir daí não nasce apenas de uma única experiência de rejeição. Ele costuma se organizar a partir de um conjunto de vivências repetidas, como exigência excessiva, necessidade constante de agradar, elogios focados apenas no acerto, ambientes emocionalmente instáveis ou imprevisíveis. E o que essas experiências têm em comum é a leitura que a criança faz. Do jeito que eu sou, talvez não seja suficiente. Então, o perfeccionismo aparece como uma estratégia de proteção, não como busca por excelência, mas como uma tentativa de garantir pertencimento, previsibilidade, amor. Em alguns casos, esse funcionamento ele pode se expressar como autocobrança intensa, e em outros, como medo de errar, dificuldade de se expor, necessidade de aprovação ou até paralisação diante de escolhas. Então, são formas diferentes de lidar com a mesma dor de base. Por isso que esse refrão ele é tão importante dentro da música. Ele introduz uma nova lógica afetiva, a de que o vínculo pode se sustentar mesmo diante do erro, de que é possível seguir adiante sem transformar o próprio valor em desempenho. E essa voz não apaga o que foi vivido antes, mas começa a oferecer uma alternativa interna mais flexível e mais compassiva. E agora a música ela segue para a estrofe final, onde essa aceitação deixa de ser apenas uma ideia e começa a se transformar em postura diante da própria história. Vamos escutar? Aqui a palavra aceitar já não tem o mesmo significado que apareceu lá no início da canção. Aqui, aceitar não é mais se conformar, não é mais engolir a dor para sobreviver, nem silenciar para caber. O hoje sei marca uma mudança de lugar psíquico. É o adulto consciente falando a partir de uma elaboração possível. Aceitar nesse ponto é integrar a própria história, é reconhecer o que foi vivido sem precisar negar, sem precisar apagar, sem precisar lutar contra isso o tempo todo. A negação, muitas vezes, aparece como uma tentativa de proteção. Fingir que não doeu, minimizar, seguir em frente rápido demais. Só que essa negação, ela cobra um preço alto, porque aquilo que não é acolhido continua pedindo reconhecimento no corpo, nas relações, nos sintomas, que refletem no comportamento. Então, quando a música fala em ser livre, leve, ser o que sou, não está falando de um ideal de felicidade constante. Pelo contrário, ela inclui, inclusive, as contradições, às vezes cômica, outras irônica. Isso mostra que aceitar não é escolher apenas as partes bonitas que a gente tem, mas permitir a coexistência dos muitos jeitos de ser e de expressar. É deixar de gastar energia tentando se encaixar em uma versão idealizada e começar a habitar a própria realidade interna. O menos da dor aqui não vem da negação do passado, mas do acolhimento. Quando a pessoa deixa de lutar contra quem é, contra o que sentiu e contra o que viveu, a dor ela perde força. Não porque desaparece completamente, mas porque deixa de ser combatida. E quando a luta interna diminui, a vida ganha espaço. Energia que antes era usada para resistir passa a estar disponível para criar, para escolher, para seguir novos caminhos. E essa estrofe aponta para uma aceitação madura. Aceitar não é desistir, é parar de se violentar internamente. É reconhecer limites, histórias e marcas sem transformar isso em identidade fixa. É poder dizer, isso fez parte de mim, mas não me define por inteiro. E é a partir desse lugar que novos movimentos se tornam possíveis. Não por obrigação, mas por autorização interna. E essa é a aceitação que transforma.
não é a que anestesia, mas a que integra. Não é a que cala, mas a que sustenta. E é justamente nesse ponto que a música fecha, abrindo espaço para uma vida com mais presença e menos peso. Muito bom, né? Muito bom. Vamos lá. Antes de seguir para o próximo episódio, é importante que você vá lá nessa canção, escute-a na íntegra e procure responder as perguntas que está lá no e-book. Lá no e-book você vai encontrar um percurso de perguntas que foi pensada estrategicamente em etapas, para que você possa aprofundar essa música naquilo que realmente te toca. E aí, de repente, a gente vai trazer aqui a estratégia de agradar, a raiva como reação à anulação, o medo do erro e a possibilidade de aceitação sem abandono de si. Então, vale reforçar que nesse podcast a gente organiza pela palavra, a gente traz conceitos e a gente traz um foco específico que possivelmente não vai alcançar quando você escutar a música, porque a sua história é muito mais ampla, é muito mais do que conceitos, né? E os seus sentimentos, então, mais ainda. Então, é importante olhar para ele. Então, a música vai permitir com que você acesse essas camadas dos sentimentos, para além do que é o racional. Então, antes de responder as perguntas, escute a canção na íntegra, com muita presença, com muita entrega, tá? E para acessar esse material, se você ainda não teve acesso, é só ir lá no meu Instagram, @AndressaToledoOficial, onde o e-book está disponível. E no e-book você acessa tanto o podcast quanto as canções e o álbum completo. Você pode também diretamente no Spotify ou nas outras mídias digitais e buscar pelo álbum Travessia do Amor, a Origem, de Andressa Toledo. E a música trabalhada neste episódio é a faixa número 6, Aceita que Dói Menos. E se algo dessa música ressoou em você, evite seguir direto para o próximo episódio sem fazer os exercícios do e-book. A travessia ela já começou e cada passo importa. Depois disso, que fizer a tarefinha de casa, posso dizer assim, a gente segue juntos, ok? Até lá!